Muito obrigado. Fomos abençoados com uma música fantástica esta semana. Não fomos? Você pode dizer amém? Amém. Amém. Obrigado e obrigado. É um privilégio para nós nos reunirmos novamente em torno da Bíblia, pedir que Deus nos abençoe ao começarmos este dia, orar para que Deus nos foque naquilo que realmente importa mais. Estamos aqui para tratar dos assuntos da igreja. Sim, mas estamos aqui para tratar dos assuntos da igreja. Primeiro, o mais importante, que é a palavra de Deus, que é a fé em Cristo. Vamos orar. Nosso Pai que estás no céu, nós chegamos a Ti em nome de Jesus. Somos gratos, mais gratos do que conseguimos expressar. Há alguns milhares de anos, Jesus veio como o cumprimento da profecia, como a confirmação de uma aliança. E Ele morreu por nós, por todos, sim, mas por nós, para que pudéssemos viver apesar de nós mesmos, para que pudéssemos ter salvação apesar do nosso pecado, para que pudéssemos ser transformados apesar dos nossos corações de pedra. E assim nos reunimos aqui hoje, pedindo que possamos ouvir a Tua voz. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Agradecemos pelos anjos que andam entre nós. Agradecemos porque o Senhor está à frente desta igreja, guiando esta igreja. E oramos agora para que Tu abençoes, para que as palavras ditas, os pensamentos entretidos e as aplicações feitas sejam todos ordenados e guiados pelo céu. Oramos por isso, pedindo que fales conosco em nome de Jesus. Por favor, diga. Amém, amém. Foi há alguns anos no Central Park, em Nova York, que um vendedor abriu uma barraca vendendo arte, obras de arte. Você já viu esse tipo de coisa em todo destino turístico? Algumas dessas coisas são meio cafonas. Muita coisa é bonita, mas você não chamaria tudo isso de arte de verdade. E acho que era isso que passava pela cabeça das pessoas em Nova York naquele dia. Veja, a placa em frente à barraca dizia que o vendedor estava vendendo obras originais do artista de rua inglês, Banks. Um cara muito famoso de Bristol, no oeste da Inglaterra. Naquele dia, ele venderia um Banks original para você no Central Park por $60. Agora, isso é praticamente de graça. E se você visse uma barraca vendendo Banks por $60, com certeza a primeira coisa que pensaria é que essas obras de arte são falsas. Acho que foi isso que as pessoas pensaram naquele dia. O homem não vendeu nenhum até o início da tarde. E mesmo assim, para uma mulher que ainda negociou um desconto de 50%. Depois, mais tarde, uma mulher da Nova Zelândia, uma turista, comprou 2, e então um homem comprou 4. Ele disse que daria de presente, já que estavam tão baratos. O que eles não sabiam era que, na verdade, estavam comprando Banks originais. Cada um deles poderia ter virado e vendido as obras de arte que compraram por, no mínimo, $100.000. E eu fico pensando quantas pessoas depois ficaram sabendo disso e descobriram que passaram por obras de arte valiosas criadas por um artista famoso e deixaram passar a oportunidade de fazer uma pequena fortuna. Simplesmente não sabiam o que tinham bem na frente deles. E eu me pergunto se esse não somos nós. Será que sabemos o que temos bem na nossa frente? Será que realmente valorizamos o que temos em nossas mãos? 1.189 capítulos, 66 livros, uma Bíblia, viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Uma revelação de Jesus, o poder de Deus para a salvação. Uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. O mesmo poder que falou e trouxe o mundo à existência,
O mesmo poder que falou à escuridão e disse: haja luz. Esse mesmo poder está presente na palavra de Deus. Você sabe, Pedro escreveu que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ele falou sobre ter sido testemunha ocular da majestade de Cristo, de ter ouvido a voz que disse: este é o meu filho amado. E então ele disse: temos ainda mais firme a palavra da profecia, a qual fazeis bem em estar atentos. A palavra da profecia, algo totalmente confiável, como diz outra tradução. E Deus nos abençoou com grande luz ao nos conceder uma compreensão notável das profecias da Bíblia. Foi a compreensão profética que fortaleceu os adventistas do sétimo dia e fez desta igreja uma força dinâmica. O próprio Jesus foi o cumprimento da profecia. Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar a palavra profética. A passagem do tempo só serviu para tornar a profecia mais relevante, e não menos. E a profecia oferece ao mundo respostas claras para as perguntas que ele está fazendo. Há muito que temos e que talvez não valorizemos plenamente. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a divisão de Roma, o surgimento do pequeno chifre. Ensinamos isso para nossos filhos, enquanto muitos outros cristãos que amam a Deus não fazem a menor ideia sobre nada disso. Sabe, pois, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Temos 457 antes de Cristo, temos 27 depois de Cristo, temos 31 depois de Cristo. No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, 34 depois de Cristo, com o evangelho indo para o mundo, e depois 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Será que temos consciência do que temos em nossas mãos? Temos os 1260 dias, os 1290 dias, os 1335 dias. Apocalipse capítulo 12. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Apocalipse 12h17. E o dragão irou-se contra a mulher. O diabo ficou furioso com a igreja e foi fazer guerra ao restante da sua descendência. E como esse remanescente foi descrito? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O remanescente, o grande conflito, que nos dá a capacidade de entender temas que, de outra forma, seriam complexos. Nós, amigos de Deus, fomos abençoados por Deus com grande luz. Apocalipse 13. Uma besta sobe do mar, uma besta sobe da terra. Nós os identificamos há 150 anos, e a passagem do tempo só serviu para tornar nossa compreensão profética mais confiável, esclarecendo o quanto nossas posições são precisas. Não há, irmãos e irmãs, como negar que estamos avançando rapidamente para o cumprimento dessas profecias. Uma imagem da besta, uma proibição de comprar e vender, a marca da besta, o número da besta. Nossos pioneiros tiveram que pregar sobre esses assuntos pela fé. Agora, praticamente não é preciso fé alguma para acreditar em nossas posições escatológicas. Apocalipse 14. Os 144.000, as 3 mensagens angélicas, o retorno de Jesus, as 7 últimas pragas, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia caiu, sai dela, povo meu, Jesus retornando em um cavalo branco, o milênio em Apocalipse capítulo 20, e vi um novo céu e uma nova terra. Aquele que testifica estas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Há poder na palavra de Deus. Fomos chamados para proclamar com ousadia as profecias que Deus nos deu. Não para mostrar o quanto somos inteligentes, não para mostrar que somos superiores, não para expor a ignorância dos outros, mas para lançar uma luz brilhante sobre a veracidade da Bíblia, para iluminar a cruz, para apontar para Jesus, que é de fato o Filho divino de Deus. Agora, com grande luz vem grande responsabilidade. Lembramos que tato e graça são necessários, mas não precisamos ser tímidos. As pessoas estão procurando respostas que a profecia oferece. Nos Estados Unidos, e eu sei que nós somos, o mundo não é um só continente. No ano passado, nos Estados Unidos, nos primeiros 9 meses do ano, as vendas de livros aumentaram 1%. Nesse mesmo período, as vendas de Bíblias aumentaram 22%. As pessoas estão dizendo que este é um período de ouro para a publicação de Bíblias, e embora o melhor que possamos fazer seja adivinhar ou estimar, os especialistas afirmam que as pessoas estão buscando a Bíblia como nunca antes para encontrar respostas para suas perguntas. Um dos delegados aqui esta semana, quando era adolescente, chegou ao ponto de querer saber sobre o futuro. Uma igreja sobre a qual ele não sabia nada estava realizando um seminário de profecias. Ele viu a divulgação desse evento de cerca de 4 maneiras diferentes. Deus queria ele lá. Ele entrou naquela igreja, se converteu, hoje é autor, evangelista, pastor e presidente de uma associação, e isso tem acontecido repetidas vezes. Recebemos uma mensagem profética. As mensagens dos 3 anjos foram dadas a nós por Deus. Esta é a mensagem para o momento atual. Não estamos nem perto de considerar a ideia de que Deus deu à sua igreja a mensagem errada. Não estamos nem perto de considerar a ideia de que Deus deu à sua igreja uma mensagem ultrapassada. Em vez disso, vamos abraçar a ideia de que Deus sabe. Ele sabe do que o mundo precisa, e ele entende mais sobre ganhar almas e fazer a igreja crescer do que qualquer um de nós. Agora, é claro, ao longo da nossa história, tivemos aqueles que promoveram ideias sensacionalistas e especulativas, e parece que eles atraem seguidores por onde passam. Um dos motivos para isso, deixa eu te contar. Você está se perguntando por que tem uma voz aqui na sua parte da Igreja Mundial e outra voz ali, reunindo seguidores. Eles estão falando sobre profecia. Você não gosta dessa ênfase. Talvez eu também não gostasse. E você fica se perguntando por que essas pessoas conseguem seguidores. Vou te dar um dos motivos para isso. Se a igreja não define a mensagem, alguém mais vai definir. Se nossos pastores não estão ensinando Daniel e Apocalipse, você sabe que as pessoas detestam o vazio, e esse vazio será preenchido, muitas vezes por alguém que não representa fielmente a palavra de Deus. Pregador, administrador, se você não exaltar a palavra de Deus, se você não liderar o caminho profético, alguém fará isso na sua ausência, e talvez você não goste da ênfase deles. Queremos evitar especulações. A época está madura para especulações, mas isso não ajuda e sempre prejudica. É sempre esse papa ou esse presidente. Senhor, tem misericórdia. Temos um papa americano. O que isso pode significar? Alguém vai ganhar dinheiro com isso, pode ter certeza. Mesmo que nós, que estudamos a Bíblia, saibamos que não é assim que a marca da besta funciona. Não depende de um papa, não depende de um presidente, depende de forças maiores que trarão questões à tona para que líderes proeminentes avancem suas agendas.
Se não nos resguardamos, não nos cobrimos de glória quando especulamos. Agora, eu não sei, quase fico relutante em mencionar isso, mas vou falar porque tenho certeza de que algumas pessoas aqui hoje são culpadas do que estou prestes a dizer. O último Papa, que agora está morto, escreveu um artigo sobre mudança climática. E nesse artigo ele mencionou como seria bom para o mundo reconhecer e observar um descanso aos domingos. Oh, meu Deus! Cabeças explodiram na igreja ao redor do mundo. De repente, a mudança climática virou o veículo que seria usado para introduzir a marca da besta. É algo fascinante. Esse Papa agora está morto. Esse artigo de opinião agora está esquecido. Há pessoas entre nós que ficaram envergonhadas, mas é claro que não vão admitir que estavam erradas. É claro que só vão esperar pela próxima ideia sensacionalista da qual possam tirar proveito. Amigo de Deus, precisamos ser responsáveis ao proclamar a palavra de Deus. Só porque algo é sensacionalista, só porque você pode reunir seguidores, não significa que você precisa promover a teoria favorita de alguém. Agora, isso não muda o fato de que Apocalipse 13 nos diz que a adoração será uma questão importante no fim dos tempos. O sábado será deixado de lado, um falso sábado será exaltado. Estamos cientes de que a observância do domingo será imposta ao mundo. 6 anos atrás, as pessoas se perguntavam como isso poderia acontecer. Como uma única questão improvável, pode ser imposta ao mundo e atrair a atenção do planeta. Depois da Covid, não precisamos mais fazer essa pergunta. Vimos como uma questão se tornou importante globalmente e vimos como as autoridades não hesitaram em intervir, impor restrições e exigir conformidade. E é nesse ambiente que o Apocalipse de Jesus Cristo diz: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas." As mensagens dos 3 anjos. Agora, senhoras e senhores, poderíamos abandonar a mensagem profética. Estaríamos abandonando nossa identidade e seguiríamos exatamente o mesmo caminho que outras denominações seguiram quando perderam sua razão de existir, abandonaram a Bíblia e, em vez disso, colocaram em destaque um evangelho social. Elas foram reduzidas à irrelevância. Seguiremos pelo mesmo caminho se esquecermos quem somos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Compromisso com Deus, entrega a Deus, Jesus no centro de nossas vidas. A hora do seu juízo chegou. Temos um sumo sacerdote, um mediador com o Pai, um advogado. Você tem um amigo no céu. Estamos abraçando o juízo. Adorai aquele que fez, e lá está. Uma citação do 4º mandamento, óbvia demais para ser ignorada. Em um tempo de crise global, Deus nos chama à verdadeira adoração, trazendo o sábado à tona. Amigo, isso é sólido como uma rocha. Isso é incontestável. Deus chama o mundo nos últimos dias da terra, direcionando-nos ao 4º mandamento como um sinal de lealdade e fidelidade, como um sinal da aliança que Deus estabeleceu com a família humana. E nós somos de... Deixe-me fazer essa pergunta novamente. Estamos cientes do que realmente temos com o sábado? O sábado é um sinal da justiça pela fé.
O domingo é como os seres humanos dizendo: Deus não pediu isso, Deus não quer isso, mas eu vou fazer assim mesmo e levar para Deus de qualquer jeito. Isso é como Caim trazendo o fruto da terra como oferta para Deus. E claro, não estou falando com pessoas que não sabem disso. O sábado é o povo dizendo: Senhor, se essa é a tua vontade, mesmo que seja contra a cultura, mesmo que eu seja a única pessoa no mundo fazendo isso, mesmo que as pessoas desaprovem, eu vou deixar que a tua vontade se cumpra na minha vida. Se é isso que tu queres, eu vou me render a ti. É Deus dizendo: molhe os pés no Rio Jordão. Você não sabe, mas estou pedindo que faça isso, prometendo que o rio vai se abrir completamente. É Deus dizendo: gritem para as muralhas de Jericó, e eu derrubarei essas muralhas. É Deus dizendo: fale com a rocha e a água vai sair. Cristo diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar, e nós fazemos isso pela fé. Em a palavra de Deus, o sábado é amor por Deus. Não há razão intelectual para guardar o sábado. Sim, descansar é bom, mas você pode descansar a qualquer momento. Não há razão moral para guardar o sábado além do fato de que Cristo escreveu sobre isso com o seu dedo. A Bíblia nos diz que o sábado foi feito. É um presente feito para nós pelo próprio Criador. Ele escreveu isso com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. E ao sétimo dia, Deus terminou a sua obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Segundo capítulo da Bíblia, versículos 33 e 34 da Bíblia. Está aí, o presente que Deus nos deu. Assim como as pessoas no Central Park te descartaram os originais de Banks como uma farsa, sem reconhecer o que tinham diante de si, hoje em dia as pessoas passam pelo sábado, magnificamente criado pelo próprio Deus, sem perceber o que possuem nesse presente precioso. É bem possível que nós mesmos estejamos fazendo isso. O sábado está no coração da história da criação. Ele está no coração da história da redenção. Aquele que formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Esse disse: isso é para você. Passe tempo comigo. Fortaleça sua família. Tire um tempo. Cresça cada vez mais a imagem de Deus. O sábado declara nossa total dependência de Deus, reconhecendo sua soberania como o Senhor sobre tudo. A cada sétimo dia, nós nos afastamos da nossa rotina habitual e reconhecemos que servimos a um Deus poderoso. Deus nos diz hoje: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado de deleite, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem buscando o teu próprio prazer, nem falando as tuas próprias palavras. E aqui está a promessa: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, pois a boca do Senhor o disse. Não é legalismo. É fé na palavra de Deus. O coração do céu se unindo ao coração da humanidade. A vontade da humanidade se fundindo com a vontade de Deus. Certamente já é hora de um reavivamento da observância do sábado entre o povo de Deus. Ellen White disse que viu um tempo em que o povo de Deus sairia e proclamaria o sábado de forma mais plena. Isso não significa que eles se tornaram mais argumentativos. Esse é o povo de Deus tão rendido a Cristo que a vontade de Deus está sendo mais plenamente manifestada em suas vidas.
O sábado não é uma medida da nossa santidade, mas um meio pelo qual nos tornamos um com a santidade de Deus. Não é uma linha de demarcação entre os salvos e os não salvos. O sábado é o amor de Deus por nós, é o nosso amor por Ele em retribuição. O sábado é justiça pela fé, não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Muitos aqui já estiveram no Muro das Lamentações numa sexta-feira à noite em Jerusalém e viram judeus celebrando, adorando com exuberância, adorando e sorrindo, dançando, orando, entoando cânticos, gritando. Agora, eu entendo, há um pouco de nacionalismo envolvido nisso. Mas quando você vê judeus, que digo com respeito, não conhecem o Messias, adorando com exuberância e recebendo o sábado. Então você vem às nossas igrejas no sábado de manhã. Feliz sábado. Deus te abençoe. Parecendo mais um cemitério do que uma casa de louvor. Você pode se perguntar por que nossos cultos de adoração não são mais vibrantes. O sábado não é um dia para adoração sem graça. Não é um dia para pregação sem vida. Não é um dia para ficar sem o Espírito Santo. Não é um dia para suportar. É um dia para aproveitar. É um dia para colocar em destaque. É o ponto alto. É o Monte Everest de cada semana. O sábado é o ponto mais alto. Quando a palavra de Deus é aberta durante o culto de sábado de manhã, o povo de Deus deveria ser incendiado. Eles deveriam estar animados, deveriam ser encorajados, deveriam ser convencidos. Todo sábado, pães frescos eram colocados no santuário em Israel. Todo sábado, hoje, pão fresco deve ser servido no santuário. De acordo com a Bíblia, nos aproximamos de um tempo em que o sábado estará em evidência. Não se trata só do sábado, mas você entende o que digo. Você está entendendo? Jesus, se vocês me amam, guardem mandamentos. O amor de Deus. E aqueles que amam a Deus de coração aberto guardarão o sábado aqui na terra e, pela graça de Deus, guardarão o sábado no céu. E será que posso fazer um apelo a você? Eu não quero que você seja um legalista, mas o sábado é o tempo de Deus. É um tempo sagrado. Lembre-se, havia Moisés diante da sarça ardente, e Deus disse: tire as sandálias dos pés, Moisés. Você está em Terra Santa. O sábado é Terra Santa. E eu sei que podemos ter algumas diferenças culturais, mas uma coisa que eu gosto na Bíblia é que, seja você vermelho, amarelo, preto ou branco, de qualquer ponto da bússola que venha, quando você vem a Cristo, você se torna parte da cultura cristã. E o sábado não é um dia de comércio. Não é um dia para ir a restaurantes. Não é um dia para seus concertos e recitais. Não é um dia para televisão, entretenimento ou atividades esportivas. É um dia para Deus. E se você tiver fé em Deus e separar esse tempo como sagrado, e se o seu apelo ao céu for: Deus, deixa eu te encontrar com poder nesse dia, Cristo vai te encontrar no sábado. Você não poderá ser o mesmo depois disso. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguimos pelas mensagens dos 3 anjos. Babilônia caiu, caiu. O que é isso? Um chamado à verdadeira adoração. Se alguém adorar a besta ou receber sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus. O que é isso? Isso é um chamado à justiça pela fé. Renda-se ao Senhor. Aqueles que não fizerem isso estarão perdidos. E como é que a gente encerra isso? Porque alguém vai se esquivar. Vão dizer: pastor, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas não quero enfatizar a justiça pelas obras. Bem, eu estou dizendo que é justiça pela fé. Mas Deus deixou isso claro quando
Em Apocalipse 14:12, João escreveu: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. As 3 mensagens angélicas acabam se resumindo em um único versículo poderoso. Ellen White escreveu: a fé na capacidade de Jesus de nos salvar é ampla, plena e completamente é a fé de Jesus. Adore aquele que fez o céu e a terra. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé, amigos. O homem não viverá, como dizemos em está escrito, o homem não viverá somente de pão, mas de tudo. Palavra que procede da boca de Deus. Nós a recebemos pela fé. Nós a aceitamos pela fé. Oramos para que Deus não dobre sua palavra para se adequar a nós, mas que nos transforme e nos traga a conformidade com sua palavra e com sua vontade. Vivemos pela fé. E o que é fé? Fé é confiar que a palavra de Deus fará o que diz que fará, simplesmente porque diz que fará. Um centurião foi apresentado a Jesus. Ele fez tanto pelo nosso povo. Senhor, o Senhor realmente deveria curar o servo dele. Jesus disse: eu vou até a casa dele. Vou lá agora mesmo. O centurião disse: isso não vai acontecer. Ele disse: Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu mando as pessoas fazerem as coisas e elas fazem. Eu acredito que tudo o que o Senhor precisa fazer é dizer uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: nunca vi uma fé como essa antes. Fé, confiar na palavra de Deus, acreditar que há poder na palavra de Deus, olhar para o nosso cenário profético e dizer: eu não preciso ver. Eu creio porque a palavra de Deus diz. Havia uma mulher que estava numa situação difícil há 12 longos anos. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e não tinha melhorado em nada. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Lá estava ela, no meio da multidão, estendeu a mão e tocou a barra da veste dele. Não há nenhum valor de salvação no algodão ou no ninho das roupas, nenhum mesmo. Mas a Bíblia diz que, imediatamente, o fluxo de sangue dela parou. Mas Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Ele disse: quem me tocou? Os discípulos acharam isso engraçado. O Senhor está no meio de uma multidão, pessoas esbarrando em você de todos os lados. Como assim? Quem te tocou? A mulher se apresentou. Ela disse: fui eu. E Jesus disse: filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. Ela acreditava que havia poder em Cristo. Nós acreditamos que há poder em sua palavra. Acreditamos que, se tocarmos em Jesus, ele nos tornará completos. Acreditamos que, se abraçarmos sua palavra e andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Toque na orla do seu manto. Esse foi o toque da fé. Cristo está procurando o toque da fé. Amigo de Deus, podemos nos tornar tão instruídos que achamos que sabemos mais do que o próprio Deus. Se você se tornar tão acadêmico em seu pensamento a ponto de não conseguir entender e receber a simples palavra de Deus, você está fora do caminho e precisa voltar com humildade e simplicidade e abraçar a palavra. Se você está duvidando, não precisa duvidar da palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Cristo nos dá uma palavra para o nosso coração e uma palavra para proclamar. Jesus estava no que hoje chamaríamos de sul do Líbano, quando uma mulher de Canaã saiu daqueles arredores e clamou: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi,
minha filha está terrivelmente atormentada por um demônio. Jesus a ignorou. No silêncio dele, os discípulos se aproximaram e insistiram para que ela fosse mandada embora. Finalmente, Jesus falou. Ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não se deixou afastar, mesmo quando Jesus disse: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas, em vez de recuar, em vez de se desanimar, ela sabia, em seu desespero, que aquele homem era a sua única esperança. Ela acreditava em seu coração que ele atenderia às necessidades de sua família e disse: é verdade, Senhor, o que o Senhor diz pode estar certo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus ficou admirado. Os discípulos olharam, espantados. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. Sua filha foi curada naquela mesma hora. Fé, amigo de Deus, Jesus hoje nos chama à fé. Não há dúvida, não a tentar reformular nossas crenças espirituais, não atacar os 28 fundamentos enquanto eles representam a palavra de Deus, e eles representam. Não há nos colocarmos como alguma autoridade alternativa, não há proferir palavras que venham a minar a fé dos outros. Não há razão para que não possamos nos firmar na palavra de Deus. É estar firmado sobre a rocha. Podemos acreditar nisso. Podemos proclamar isso. Podemos pregar as 3 mensagens angélicas. Podemos exaltar Cristo. Podemos anunciar as boas novas do sábado, do juízo, do chamado para sair da Babilônia, da esperança em Cristo na última crise da terra. Podemos ter fé na palavra de Deus? Talvez Jesus estivesse falando conosco quando disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Por que não teríamos fé em Cristo? Por que não abraçaríamos sua palavra? Por que não consideraríamos isso como algo precioso, poderoso e como a própria vida? Fé, senhoras e senhores. No início deste ano, um homem de mais de 80 anos faleceu. Ele morava numa pequena cidade no litoral de New South Wales, na Austrália. Ele era conhecido como o homem do braço de ouro. Agora, por que isso? Durante sua vida, ele doou plasma sanguíneo 1.183 vezes. Às vezes, ele doava 2 vezes por mês, o que é possível quando se trata de plasma. Veja, quando ele ainda era jovem, foi reconhecido que havia uma certa propriedade em seu sangue que era extremamente necessária para ser usada em um medicamento que salvaria a vida de bebês. Então, sabendo que estava em jogo, ele ia a cada 2 ou 3 semanas, doava seu sangue, e doava seu sangue, e doava seu sangue. E quando ele morreu, o sangue de James Harrison já havia sido responsável por salvar a vida de 2,4 milhões de crianças australianas. Ela foi aplicada até mesmo em seu próprio neto. Agora você sabe para onde quero chegar. Há 2000 anos, um Salvador estendeu os braços. Eles o pregaram na cruz. Quando enfiaram uma lança em seu lado, o sangue jorrou. E gostamos de falar sobre o sangue salvador de Jesus. 2,4 milhões é muito, mas o sangue de Jesus é suficiente para salvar qualquer um que vier, aos centenas, aos milhares, aos milhões e aos bilhões. Que venham, porque há poder no sangue através da fé em seu sangue derramado. Podemos crer hoje? Sim. Podemos crer na mensagem que nos foi dada como igreja? Vamos proclamar hoje a mensagem que nos foi dada como igreja? Sim. E vamos olhar para Jesus pela fé.
sabendo que seu sangue nos salva e salva a todos que vierem? Hoje precisamos estar cobertos pelo sangue de Jesus, rendidos a Cristo, reivindicando os méritos salvadores de seu sangue derramado. Oramos com João, o revelador. Amém. Vem, Senhor Jesus, e aguardamos ansiosamente o dia em que diremos: Amém. Somos salvos não por obras de justiça que tenhamos feito, sim, mas pela sua misericórdia. Devemos fazer uma oração de fé, sim, pedindo que Deus nos inflame para crer, pregar e proclamar sua palavra. Ore comigo, igreja. Pai do céu, sim, hoje viemos a ti em nome de Jesus, gratos pela tua palavra. Queremos crer nisso pela fé, sim, e escolhemos fazer isso. Te agradecemos pela história da criação. Cremos nisso pela fé. Te agradecemos pela história da redenção. Cremos nisso pela fé. Te agradecemos pela mensagem que nos deste como povo. Cremos nisso, sim, e proclamaremos isso pela fé. E te agradecemos pelo sangue. Davi perguntou nos Salmos: que é o homem? O que são as pessoas para que te lembres dele? Oramos hoje, purifica-nos pelo sangue. Se essa é a sua oração, levante a mão. Você faria isso? Oração simples. Lava-nos no sangue. Purifica-nos no sangue de Jesus. Aumenta a nossa fé. Dá-nos uma fé forte em um grande Salvador e em sua palavra. Oramos com gratidão. Em nome de Jesus, amém.